Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou chamar de máximos e mínimos 3. Esse é o terceiro vídeo que eu estou falando sobre máximos e mínimos de funções e vai ser o último, tá? Então eu vou começar passando o último teorema sobre máximos e mínimos. E o teorema é o seguinte: seja f uma função de classe C2 no intervalo aberto e seja p um ponto de. Gente, aqui eu vou precisar de classe C2 mesmo, tá? Diferente do outro teorema que eu pedi de mais classe C2, aqui não estou pedindo de mais não, tem que ser de classe C2, tá? O domínio da função f pode ser maior que o i, mas dentro do intervalo aberto ela é de classe C2. Quer dizer que ela é diferenciável, duas vezes diferenciável nesse intervalo aberto, e a derivada segunda é contínua nesse intervalo aberto. Então tem duas coisas. A questão A é a seguinte: se a derivada de f no P for zero e a derivada segunda de f no P for positiva, então P é ponto de mínimo local de f. B. Se a derivada da função f no ponto P for zero e a derivada segunda de f em P for negativa, então P é ponto de máximo local de f. Ok? E se a derivada segunda for zero? Daí a gente não sabe de nada. Se a derivada segunda for zero, a gente não sabe de nada. O teorema não diz nada. Pode ser máximo local, pode ser mínimo local, pode ser nenhum dos dois. Tudo bem? Então o teorema é simples assim, gente. Então ele é bom para achar pontos de máximo e mínimo local, porque ele é rápido. Você calcula a derivada primeira, segunda, não precisa ficar vendo crescimento e decrescimento. Vamos fazer exemplos aqui? Bom, o primeiro exemplo, eu vou dar uma função, f de r em r, pega um x e associa, ou transforma em x à sexta mais 3x à quinta menos 9. E eu vou aplicar o teorema para essa função. Bom, como é um polinomial, não vou ficar escrevendo muito. Isso aqui a gente vai fazer rapidão, tá, gente? A derivada de f no ponto x vai dar 6x à quinta mais 15x à quarta. E a derivada segunda de f no ponto x vai dar 6 5, 30x à quarta mais 60x ao cubo. Como o domínio da função f é um intervalo aberto, então todos os pontos do domínio da função são pontos interiores. Dessa forma, sendo f diferenciável, se p é ponto de máximo ou de mínimo local de f, então a derivada de f no ponto P tem que ser zero. O que isso quer dizer, gente? A gente está usando aquele teorema. Se você tem um ponto que é ponto de máximo ou mínimo local, ele é ponto interior e a função é diferenciável no ponto, então a derivada é zero. Nesse caso, todos os pontos são em pontos interiores. Então você pega um ponto que é de máximo ou mínimo local. Qualquer um. Ele tem que ser ponto interior. Então o único jeito é a derivada é zero. Então a gente vai fazer, encontremos os pontos nos quais a derivada de f se anula. Então vamos fazer isso. O f' de x é igual a zero, é equivalente a dizer, aí a gente já calculou o f' de x, que vai dar 6x à quinta, mais 15x à quarta, 3x à quarta em evidência, e deve ficar 2x mais 5. 3x à quarta vezes 5 dá 15x, 3x à quarta vezes 2x dá 6x à quinta. Isso tem que ser zero. Isso aqui é equivalente a dizer que 3x à quarta é zero, ou 2x mais 5 é zero. Isso aqui é equivalente a dizer que x igual a zero, ou 2x mais 5 é igual a zero. Isso é equivalente a dizer que x é zero, ou x igual a menos 5 meios. Então, a gente tem essas duas situações, o zero e o menos 5 meios. Menos 5 meios é menos 2,5. Bom, o que a gente sabia? A gente sabia que os pontos onde a derivada é zero são os pontos onde a função pode ter máximos e mínimos. Assim, os únicos pontos que podem ser pontos de máximo ou de mínimo locais de f são os pontos 0 e menos 5 meios. Ok? Agora, veja aqui. A derivada segunda de f no zero é igual a 30 vezes 0 à quarta mais
60 vezes 0 ao cubo. Isso aqui dá 0. Então não dá para saber nada. E a derivada segunda de f no menos 5 meios é igual a 30 vezes menos 5 meios à quarta mais 60 vezes menos 5 meios ao cubo. Isso aqui é igual, eu vou colocar o 30 em evidência e dá para colocar o menos 5 meios ao cubo em evidência. Daí aqui vai ficar menos 5 meios, 30 vezes menos 5 meios ao cubo vezes menos 5 meios, dá 30 vezes menos 5 meios à quarta, mais 2. Isso aqui vai ser igual a menos 30 vezes 5 meios ao cubo vezes menos 5 mais 4, tudo isso sobre 2. Ó, o menos eu coloquei dentro do sinal de fração. Isso aqui vai ser igual a menos 30 vezes 5 meios ao cubo vezes menos 1 meio. Bom, menos 30 vezes menos meio dá 15. Então isso aqui é 15 vezes 5 meios ao cubo. Tá? Eu não vou fazer essas contas aqui, eu só vou dizer que isso aqui é positivo. Como a derivada segunda em 0 é 0, não sabemos ainda, não sabemos se 0 é ou não ponto de máximo ou de mínimo local de f. Agora para os 5 meios. Como f é de classe C2, no aberto. Estou copiando as hipóteses do teorema. F de classe C2 no aberto. F' de menos 5 meios é 0. E a F2' de menos 5 meios é positiva, então menos 5 meios é um ponto de mínimo local de f. E o zero? O zero eu não sei dizer. Pode ser que seja, pode ser que não. A gente teria que analisar o crescimento e decrescimento, mas isso foi feito em outro vídeo. Nesse vídeo eu não vou analisar. Só que o menos 5 meios você já sabe que é um ponto de mínimo local. Isso é ótimo. Então a derivada segunda já te deu uma ajuda. Vou passar mais um aqui, o segundo exemplo. O segundo vai ser o seguinte, tem uma historinha aqui. Eu peguei do livro do Tan. A receita anual de um hotel está relacionada à quantidade X gasta pelo hotel com propaganda. Ou seja, o hotel gasta X com propaganda, já faz anos que ele gasta um tanto com propaganda, e ele percebeu que a receita muda conforme o gasto com propaganda. E pela seguinte forma, a receita do hotel é igual a menos 0,003 x ao cubo mais 1,35 x ao quadrado mais 2x mais 8.000, o 0 é menor ou igual a x, menor ou igual a 400, em que x e r de x são medidos em milhares de reais. Então, o x são quantos mil foi gasto em propaganda, o r de x vai ser quantos mil vai ser a receita do hotel, você multiplica por 1000. Então, tem uma fórmula. Gente, como que chegaram nessa fórmula? Não sei. Okay? Essa fórmula é verídica? Não sei. Não sei se algum hotel acontece isso. Mas, enfim, é um exercício contextualizado. Não sei se é verdade, se tem alguma verdade nisso, mas é um exercício contextualizado e interessante. Então, tem duas perguntas aqui para a gente. Quanto deve ser gasto com propaganda de forma a maximizar a receita? Bom, aqui eu só vou pensar na receita. Eu poderia pensar na receita em x menos o gasto com propaganda. Vai dar uma outra fórmula e eu tentaria maximizar essa, tá? Porque não adianta você maximizar a receita, mas você teve um gasto com propaganda, tá? Enfim, mas vamos fazer isso porque tá bom. Em vez de maximizar o r de x menos x, vou maximizar a receita, tá bom? E a segunda pergunta é: qual a receita máxima que o hotel pode alcançar? Gente, isso aqui é uma coisa teórica, tá? Pode ser que o hotel possa alcançar, não tenha limite, mas assim, de acordo com a fórmula, tudo bem? De acordo com a fórmula, de acordo com o que, sei lá, que eu observar. E a gente só está vendo o gasto em propaganda. Existem várias variáveis aí, várias variáveis para você aumentar a receita, tudo bem? Então, é isso que eu quero ver. Qual a receita máxima? Tranquilo? Considere que a receita do hotel é dada pela função. Gente, a função aqui, R, ela sai de 0 até 400. Por quê?
foi dado, olha aqui. O x está de 0 até 400. Ninguém nunca gastou mais de 400 mil, enfim. De 0 a 400 mil é o que dá para gastar, é o que está aqui no exercício, tá bom? E ele é dado por essa função aqui. Chega nos reais e pega um x e leva no menos 0,003x ao cubo mais 1,35x quadrado mais 2x mais 8.000. Então, eu estou querendo ver só toda a função, não só a fórmula, tá? Veja que R é a restrição de uma função polinomial. Logo, R é de classe C infinito. Ou seja, é de classe C1, é de classe C2, o nosso teorema fala de C2, e é contínua, tá bom? Tudo de bom. Como R é contínua em 0 e 400, esse aqui é o domínio da função, tá, gente? Então, contínua no intervalo, então R possui ao menos um ponto de máxima em 0 e 400. Eu não estou falando dos de mínimo, porque eu quero achar a receita máxima. A receita máxima é o R de x máximo, ok? Então, tem um ponto de máximo, pelo menos um. Pode ser que tenha 2, tá? Pode ser que tenha 3, enfim. Então, passo 1. Agora eu vou passar em uns passos, tá, gente? Eu vou dividir em passos para ficar mais fácil. Encontrar a derivada de f, de r. Então, o r' de x é igual ao quê? É igual a menos 0,009x quadrado mais 2,7x mais 2. Passo 2. Por que é isso? Gente, se a r é a restrição do polinômio, a derivada da r é a derivada do polinômio. Passo 2. Encontrar a derivada segunda. Gente, eu não estou dando muita explicação aqui, porque não é o vídeo hoje. Hoje não é o vídeo de ficar explicando por que a derivada é essa. Mas numa prova você dá a explicação, tá? Mesma coisa na derivada segunda. Não estou dando muita explicação aqui, porque não é o vídeo de hoje. Na prova você coloca. A derivada segunda de r no ponto x vai ser quanto? Menos 0,18x mais 2,7. Passo 3. Gente, antes do passo 3 aqui, olha só. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tenho uma função contínua no intervalo fechado. Se eu usar o último vídeo, o que eu faço? Para achar o máximo. Eu olho no zero, que é um extremo, olho no 400 e olho todos os pontos onde a derivada primeira é zero. Eu não preciso de derivada segunda para nada. No vídeo passado a gente não usou derivada segunda. Por quê? Tem um ponto de máximo. Se for um dos extremos é extremo, só tem 2 para você testar. E se for um ponto interior, a derivada é zero. Então basta achar os pontos onde a derivada é zero. Tá bom? Só que eu quero usar a derivada segunda. Tudo bem? Por que eu quero usar a derivada segunda? Porque hoje tem um teorema que usa as derivadas segundas. Ele vai ficar rápido para dizer se é de máximo local ou mínimo local. Ok? Então, o passo 3 é o seguinte. Encontrar os pontos aqui de 0 até 400, dos quais r tem derivada zero. A derivada do r no x é zero, é equivalente a dizer o quê? Menos 0,009x quadrado mais 2,7x mais 2 é igual a zero. Isso aqui é equivalente a dizer menos 9 sobre 1000 x quadrado mais 27 sobre 10 x mais 2 é igual a zero. Isso aqui é equivalente a dizer, multiplica tudo por 1000, menos 9x quadrado mais 27, 00, x mais 2000 é igual a zero. Agora divide tudo por menos 9. Divide tudo por menos 9, você vai ter x quadrado menos 300x menos 2000 sobre 9 é igual a zero. Isso aqui é equivalente a, usando a fórmula de Bhaskara, equivalente a dizer que o x é igual a 300 mais ou menos raiz quadrada de 300 ao quadrado mais 4 vezes 2000 sobre 9, tudo isso sobre 2. Isso aqui é igual a 150 mais ou menos sobre 2, raiz quadrada de 90.000 mais 8.000 sobre 9. Isso aqui é 150 mais ou menos. Bom, se multiplicar 9 por 9 dá 81. Raiz quadrada 8, 1, 2, 3, 4 mais 8, 1, 2, 3 sobre 9.
tudo isso sobre 2. Isso aqui é igual a 150, mais ou menos. Aqui eu coloco sobre 2. E aqui eu vou ter a raiz quadrada de 8, 1, 8, 1, 2, 3, sobre 3, que é igual a 150, mais ou menos, a raiz quadrada de 8, 1, 8, 1, 2, 3, 3 zeros, né? Dividido por 6, desse número aqui. Bom, aqui vai ficar 150, mais ou menos, eu vou colocar uma coisa aqui, sobre 6. O que eu coloco aqui? Aqui eu vou pegar e fazer uma pausa e usar um rascunho, tá? Então, aqui eu vou fatorar um 8, 1, 8, 1, 2, 3. Primeiro eu vou dividir por 100 de uma vez, para ir mais rápido. Então 100 eu vou cortar 2 zeros. Vai ficar 0 aqui, 8, 1, 8. Agora eu divido por 2. 4, 0, 9, 0. Divido por 2. Vai ficar 2, 0, 4, 5. Divide por 5. Vai ficar 4, 0, 9. E aqui 409 é primo. Eu chequei isso aqui, então tem que ser 409. Vai dar 1. O que quer dizer? Quer dizer que o 8, 1, 8, 0, 0, 0, isso aqui é igual a 100 vezes 2, 2 é 4, vou colocar 2 ao quadrado, vezes 5 vezes 409. Então agora a gente volta aqui. O que a gente coloca aqui? A gente vai colocar a raiz quadrada de 100 vezes 2 ao quadrado vezes 5 vezes 409. Isso aqui vai dar 150, mais ou menos. Você pode tirar a raiz da multiplicação às vezes raiz. Então vai dar 10 vezes 2 vezes raiz de 5 vezes 409 sobre 6. Mas dá para simplificar o 2, vai ficar 3. Então isso aqui é igual a 150, mais ou menos 10 terços vezes a raiz de 5 vezes 409. 409. Até aqui tudo bem? Então, o que a gente tem até aqui? A gente tem o seguinte. Até aqui, sabemos que as raízes da equação, qual a equação? Essa aqui, ó, menos 0,009x ao quadrado mais 2,7x mais 2x, não, desculpa, mais 2 igual a 0. As raízes dessa equação são x1 igual a 150 menos 10 terços vezes a raiz de 5 vezes 409. Isso aqui é aproximadamente, eu fiz o cálculo na calculadora, isso aqui dá aproximadamente menos 0,74. E a outra raiz é x2, que é 150, mais 10 terços vezes a raiz quadrada de 5 vezes 409. Isso aqui vai dar aproximadamente 300,74. Essas são as duas raízes da equação. Como o x1 não pertence ao intervalo de 0 até 400, então o único ponto no qual a R' é 0 é o ponto, qual ponto? x2, que é igual a 150 mais 10 sobre 3, raiz de 5 vezes 409, ou se preferir, aproximadamente 300,74. Tudo bem? Agora tem mais um passo. Gente, esse passo 4, na verdade, eu não preciso dele. Estudar a derivada segunda de R. Eu não preciso desse passo para esse exercício. Eu não precisava nem calcular a derivada segunda. Mas eu vou fazer isso para a gente aplicar o teorema. E para vocês verem que já te dá uma ideia boa. Nesse caso, o intervalo é fechado. Se o intervalo fosse aberto, esse passo ia facilitar muito. Ok? Mas como o intervalo é fechado, esse passo não é necessário. A gente pode fazer igual a gente fez nos vídeos passados. Tá? Mas eu vou fazer para vocês treinarem e acostumarem o teorema que eu passei hoje. Então vamos lá. A R em duas linhas de x, a gente já calculou, também era desnecessário isso, mas já calculou, vai dar menos 0,018x mais 2,7. Então vamos pensar assim, o R em duas linhas de x é igual a 0, é equivalente a dizer que menos 0,018x mais 2,7 é 0. Isso aqui é equivalente a dizer que 0,018x é igual a 2,7. Isso aqui é equivalente a dizer que x igual a 2,7 sobre 0,018, que é igual a 150. Ou seja, no ponto 150, 150 está aqui dentro desse intervalo, não é um ponto fora do domínio. Tá? A derivada se anula. Fazendo a mesma coisa, você começa assim. R duas linhas de x é positivo, é equivalente a dizer que menos 0,018x mais 2,7 positivo, isso aqui é equivalente. Você faz igualzinho aquelas coisas, você vai ter que
podem dizer que x é menor que 150. E você vai ter uma terceira coisa, duas linhas de x. É negativo, é equivalente a dizer menos 0,018 x mais 2,7 menor que zero, que é equivalente a dizer, você faz todas aquelas contas lá, equivalente a dizer que o x maior que 150. Assim, como x2 é maior que 150, lembra que o x2 é mais ou menos 300, os quebrados? Então, o R2 linhas de x2 é menor que zero. Mas veja, o que a gente tem? Veja, R é de classe C2 em... Vou colocar no intervalo aberto aqui, que é o teorema que a gente falou de intervalo a zero. Vírgula. R' de x2 é igual a zero. E o R2 linhas de x2 é menor que zero. Logo, x2 é ponto de máximo local de R. Okay? Então a gente analisou, estudou a derivada e concluiu isso. X2 é o ponto de máximo local de R. O x1 está até fora do domínio. Então o passo 5 é encontrar os pontos de máximo e mínimo. De máximo, né? Eu só quero de máximo de R. Gente, os únicos pontos que podem ser pontos de máximo de R são 0, o 400, porque o 0 é um extremo do intervalo, o 400 é outro, e o x2, por quê? Porque no x2 a derivada é 0. Se você fizer o R de 0, é bem fácil, vai dar 8.000. O R de x2, eu vou usar a calculadora, e deu aproximadamente 49.100,74. E o R de 400, você faz as contas, ele vai dar igual a 32.800. Então, o x2 não é só máximo local, ele é o máximo global de R. Dessa forma, x2 é ponto de máximo global de R. Vou voltar um pouquinho aqui. Seria legal colocar uma palavra aqui. Ó. Os únicos pontos que podem ser pontos de máximo de R são 0 e 5. Mais ou alguma coisa que faça uma ligação, mais, para não colocar as contas jogadas, tá? Mais o R de 0 é isso, tá. Bom? Então, o x2 é o ponto máximo de R. Agora eu vou colocar o último passo de interpretação dos resultados. Qual que é a interpretação dos resultados? A interpretação dos resultados é qual é a receita máxima e como que você faz para atingir a receita máxima, tá? A receita máxima do hotel é de aproximadamente 49.100,74 vezes R$1.000, que é o R de x2. Tal receita é atingida com um gasto, devo colocar aqui, aproximado. Por que vezes 1.000, gente? Porque a função era vezes 1.000, tá? Com gasto aproximado de x2, lembra? Que é o ponto de máximo. Seria o quê? 300, só que vírgula 74, que eu vou multiplicar por 1.000, tá? Era 300,74 vezes 1.000. Então, vezes 1.000, sai a vírgula, reais. Bom, então mais ou menos se você gastar R$300.740, você vai atingir a receita máxima. Se você gastar mais que isso, um pouquinho mais, R$4, R$5 a mais, não vai fazer diferença, porque esse é um valor aproximado. Mas se você pensar, eu vou gastar 310 mil, pronto, você vai ter uma receita menor de acordo com o seu estudo. Para ter receita maior que isso, não dá. Então não adianta gastar mais com propaganda, que no fundo a tua receita vai cair. Tá bom, gente? Bom, esse aí vai ser o último exercício do vídeo de hoje e a gente vai ficar por aqui. Façam vários exercícios desse tipo, tá? Se divirtam bastante. Ok? Vocês viram que no intervalo fechado não precisa da derivada segunda, mas ajuda. Em intervalos abertos precisa da derivada segunda, ou precisa, não digo, mas é interessante usar a derivada segunda, tá? Ele é mais rápido, você já consegue classificar os pontos de máximo e mínimo mais rápido. Okay? O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre gráficos. Ficamos por aqui então, gente. Até mais. Tchau.